Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal. Lembra que eu disse que não dá para inicializar as variáveis na estrutura? Pois é, não dá. Mas na hora de definir a variável, que será o tipo estrutura, podemos inicializá-la. Vamos ver aqui no exemplo. Então vamos lá, nós criamos aqui empregado com 3, né? Então como que nós vamos inicializar? F. Fecha chaves, ponto e vírgula. Faltou igualdade aqui. Esta parte pode ser um pouco complicada. Para iniciar uma lista struct, temos que abrir chaves para indicar o início do bloco de inicialização. E como temos 3 registros lá dentro, cada registro tem que ter seu próprio bloco de inicialização. Então a variável empregado é uma struct. Então para inicializar seus valores, começamos e fechamos com chaves. Depois, cada registro que vai ser inicializado também tem que ter um bloco de inicialização. Então aqui eu inicializei o primeiro registro, como você está vendo, como Wagner. Mas nós queremos inicializar os 3. Mas primeiro vamos fazer um teste se isso está funcionando, né? De repente isso aqui não funciona nada. Então vamos tirar a inicialização que está aqui. Selecionar. Aqui. Zerando o ativo. Tá. Vamos só imprimir. Ele inicializou ali em cima e vamos só fazer a impressão. Tá? Então vamos lá. Olha lá, funcionou. Agora vamos inicializar os outros 2 registros para entender, e se você identar o código fica mais fácil ainda. Então vamos inicializar os outros 2. Eu só inicializei o primeiro, são 3, certo? Então vamos voltar lá. Então aqui nós temos a primeira chave aqui, que é o bloco todo de empregado, e como lá dentro tem vários itens, tem que inicializar um item de cada vez. Vou colocar aqui para baixo para facilitar o visual, né, que é o identar que eu comentei. Muito bem. Então a posição 0 ou registro 1 está aqui. Vamos fazer os outros. Só para ficar claro, abrir chaves, registro 2, valor 2, salário do... Aqui, opa, é ponto, não é vírgula. E o ativo I. Vírgula, próximo item. Abre chaves, aspas, porque é nome, é string nome. Registro 3, idade 3, salário 3, opa, é ponto, não é vírgula, errando sempre isso, 32, e o X. Tá certo? Então nós aqui temos 3 registros na estrutura e cada registro foi inicializado de acordo com a ordem do tipo. O primeiro ali é nome, é uma string, depois a idade é um número, depois salário é um float, e depois um char, que é depois o ativo, que é uma string, né? Muito bom. Agora, para ver se a inicialização foi bem sucedida, vamos fazer aqui um for para ele imprimir os 3 registros. Então vamos aqui para baixo. Tá vendo esses prints aqui, ó? Vamos fazer um for aqui. For i é igual a 0, começa com 0. Enquanto i for menor que 3, adiciona o contador. As chaves aqui. Vamos copiar o bloco do print. Então, copiando o bloco do print aqui. Vamos mover ele para dentro.
Só que ao invés de empregado 0, que é o que está aqui, vai ser empregado I, que é o índice, né? Para todos eles. Então, I aqui, na idade, no salário e no ativo. Ele está colocando sublinhado vermelho aqui porque eu não criei a variável int I aqui em cima. Então, vamos criá-la. Int I igual a 0. Muito bom. Vamos ver o resultado. Tá aí, ó. Percebeu que inicializamos os 3 registros da lista e imprimimos. Em geral, não é comum você ficar inicializando listas, porque os dados virão de outro lugar, a não ser que seja algum tipo de parametrização ou que você precise de dados default, ou dados padrão, para começar. Quer ver dar um nó na cabeça agora? Posso colocar uma struct dentro de outra? Claro, em C pode quase tudo. Vamos ver como é. Então vamos tirar aqui o programa. Vamos criar uma outra struct aqui. Struct filhos. Chaves. Vou colocar só um item aqui para não ficar longo, né? Só o nome. Certo? Primeiro definimos qual é a nova estrutura. No caso, struct filhos. Aí vamos aqui no struct empregado. E no final aqui, vamos colocar. Qual que é a struct nova? Struct filhos. Filhos. Lembrando que struct é como se fosse um int ou char, ou int i igual a 0, ou char x igual a a. A diferença é que você coloca a palavra struct na frente. Logo temos a variável filhos com um tipo struct filhos. Então, como é que nós vamos inicializar agora? Então, vamos aqui. Aqui eu tenho nome, idade, salário e ativo. Então, vírgula, o próximo item. Só que o próximo item é uma struct. Então, você tem que inicializar com chaves, não importa a posição que ela esteja. Aqui. Então, filho 1. Iniciar o tipo filhos, como ele é uma struct, precisa colocar a chave de inicialização de struct, assim como fizemos em empregado. É só lembrar que se a variável for de um tipo struct, tem que inicializar com chaves, não importa onde ela esteja no código. Então, vamos para o próximo. Aqui também, ó, esse item aqui seria um item simples, mas ele é um struct, então temos que inicializar com chaves. E respeitar o tipo, no caso aqui é uma string. O próximo, a mesma coisa. Então vamos lá, vírgula, chaves, aspas, filho 3. Aí que bonitinho. Agora temos que alterar também o printf lá embaixo, para mostrar. Aqui, como que mostraria? Então eu dou um printf, filho, é uma string. Vamos pular 2 linhas para não ficar tudo junto ali. Fecha aspas, tem uma aspas errada aqui. Isso aí. Vírgula. Qual que é o nome da variável de lista? Empregado. Na posição I, de 0 a 2. Ponto. Qual que é a próxima variável? É uma struct, mas como é que ela chama? Filhos. E dentro dela, qual que é o nome que eu quero que mostre? Nome. Vamos executar. Então, para acessar ela, você tem que colocar o nome da variável, um struct, e depois seus campos, conforme nós fizemos no empregado. Olha lá. Complicado? Volte à aula e reveja a explicação, ou procure na internet, por favor, caso você ainda tenha alguma dúvida sobre isso. Mas na prática você cria uma struct aqui em cima e coloca ela como um tipo de dados aqui. No caso, struct filhos virou como se fosse um int ou um char, tá? Definir igualzinho. A diferença é que você botou um struct na frente. Só que esse tipo, ele tem campos dentro dele, no caso o nome. Então, para você conseguir acessá-lo, você tem que colocar
o nome do tipo, que é filhos, aí ele é uma struct, então ele tem campos lá dentro, ponto, o nome do campo que você quer. Agora você vai desistir, quer ver? Vamos colocar uma struct dentro de uma struct dentro de uma struct. Na verdade, não há limite teórico. Se houver algum, é o compilador ou o parâmetro do compilador. Então vamos criar mais uma struct aqui. Você percebeu que os structs têm que ser criados antes de ser utilizadas, senão elas não funcionam. Ele vai dar que o struct não existe. Então, struct carro dos filhos, a chave. Você pode ver que ele já fecha para mim e põe o ponto e vírgula aqui, né? Então, char carro. Aqui pode ser int, float, double, não importa. Estou usando char porque é mais fácil de colocar dados lá dentro. E de visualizar também. Placa. Então vamos lá. Ele vai ser mais um tipo dentro de empregado. Aliás, ele vai ser um tipo dentro de filho, desculpa. Vai ser um tipo dentro de filho. Então vamos aqui. Então, struct carro dos filhos e a variável chama carro dos filhos. Deixa eu botar um underline aqui para ficar bonitinho, né? Não ser diferente. Aqui, underline, a definição lá em cima, underline. Isso aí. Agora, como é que nós vamos inicializar isso? Então vamos lá. Ó, se você perceber, eu tenho aqui o item filho, tá aqui. Então o primeiro campo é o nome. Aí eu vou ter o segundo campo, que é uma struct. Então se o primeiro campo é nome, tem um segundo campo aqui. Como que eu faço para colocar valor no segundo campo? Dou uma vírgula. Ele é uma struct? Então tem que abrir e fechar chaves. Então ele tem que abrir e fechar chaves, tá vendo aqui? Agora eu coloco o valor lá dentro. Que valor que tem? Tem dois campos, então o primeiro campo é a placa, é a marca, né, do carro. Vou colocar aqui. E o segundo campo é a placa. Certo? Mesma coisa aqui. Dentro da struct de filhos tem carro dos filhos. Então o primeiro é nome, o segundo é uma struct de carro dos filhos. Então abre e fecha chaves, que é uma struct. Agora vamos colocar os valores lá dentro. No caso é Volkswagen. VW, vírgula, a chapa. Correto? Mesma coisa aqui. É uma struct? Sim, então abre e fecha chaves. Quantos itens tem lá dentro? 2. Qual que é o primeiro? O primeiro é a placa. É o tipo do carro, né? Vou colocar Fiat aqui. E o segundo é a placa. Aí, tá vendo? Se você fizer um passo de cada vez, ele não fica complicado. Agora, se você for tentar fazer tudo de uma vez, isso talvez complique, né? Mas como eu disse, a inicialização de estrutura não é muito comum. Provavelmente você vai ter esses dados preenchidos em algum lugar. Então agora vamos lá embaixo no print. Aqui. Como que a gente vai imprimir isso aqui? Vou até separar. Deixa eu tirar aqui o salto adicional para ficar tudo junto. Isso. Então agora, printf, filho, uma string, não é filho, né? É tipo, carro, né? É carro. Carro. Da linha. Então, qual que é a variável? Empregado.
no índice que eu estou usando, ponto, filhos, até o IntelliSense me ajuda, né? Se você tiver com dúvida, ó, filhos, ponto. Qual que é o nome da variável lá dentro do struct? Carro dos filhos, tá lá vendo? E qual que é o campo dentro da struct carro dos filhos? Carro. Viu? Parece complicado, mas é só prestar atenção. O próximo é a placa, né? Placa é uma string, pula a linha 2 vezes. Aí nós temos lá, empregado, no índice. Eu quero o campo filhos. Lá dentro tem uma estrutura. E dentro da estrutura é esse campo. Só arrumar o nome placa aqui, para não ficar feio na hora de demonstrar. Vamos lá? Tá, faltou um ponto e vírgula em algum lugar aqui. Ah, no final aqui da placa faltou um ponto e vírgula. Ele ficou fora da tela, eu não vi que estava faltando. Pronto, executar agora. Viu? Olha, mostrou o filhos, mostrou o carro, mostrou a string filhos, dentro de filhos tinha ainda o carro dos filhos, mostrou ali bonitinho. Se isso deu um nó na sua cabeça, por favor, reveja as aulas. Faça um passo a passo devagarinho e preste atenção em cada passo. Você vai ver que não é tão complicado assim. É só uma questão de prestar atenção. Se for uma struct, tem que abrir chaves. Se não for, você só vai colocando vírgulas e preenchendo a string conforme o seu tipo. Pois bem, agora o maior flagelo da linguagem C: ponteiros. Até eu tenho medo de não conseguir ser claro o suficiente para vocês entenderem. A pergunta fatídica é: o que é um ponteiro? É um endereço de memória. Pronto, é só isso aí. A resposta é simples assim. O conceito é muito simples, já a utilização, né, nós vamos ver como é. Vamos criar um projeto para facilitar o entendimento. Então vamos utilizar um projeto novo aqui. Include stdio, que é a biblioteca, uma das bibliotecas que usa printf e outras coisas. Include stdlib, que é o de ponteiros. Você vai ver o que de ponteiros usa aqui. Vamos dar um int main sem argumentos. Nós já vimos que não são necessários os argumentos. Só para não ficar dando warning direto aí, né? Mas se você tentar passar parâmetro, não vai funcionar, já fica avisado. Então lá, int i igual a 0, int asterístico x igual a 0. O teclado está sempre me envergonhando aqui, né? Eu digito mais rápido do que ele consegue entender. X é igual malloc sizeof int printf i porcentagem p, que é para mostrar endereço de ponteiro, né, na memória. Endereço de ponteiro tem que ter um e comercial na frente e a variável para mostrar o conteúdo. Printf. Esse x aqui misterioso que eu criei, eu já vou explicar. Endereço do ponteiro, conteúdo, linha, endereço do ponteiro e esse asterisco x aqui maluco, que nós já vamos ver o que é isso. Free x. Opa, tem parência demais. Ele não liga, tá? Mas não tem problema. X return 0. Vamos compilar. Uau, que maluquice, hein? Tem no i tem um endereço de memória ali, e um 0 no valor, e no x tem um endereço de memória diferente, e um 0 no valor. Então tá. Vamos às explicações, e elas serão um pouco longas. Por favor, prestem atenção. Você já sabe que o int i cria uma variável na memória, igual está ali em cima. O que eu expliquei rapidamente em uma das aulas é que as variáveis com tamanho fixo, quando o programa inicia, ficam numa área chamada stack, ou pilha.
que eu tenho aqui um exemplo. Peguei site desse professor Maziello aqui, é muito legal. Está aqui em cima. O que é, como é feita, depois vocês podem ler o que ele escreve aqui sobre memória, que é muito interessante, tá? Eu recomendo. O que é o stack? Stack é uma área de memória reservada para funções, parâmetros, variáveis locais, né? Quando você chama uma função e ela tem que retornar, como você sabe onde está a função e como ela sabe para onde ela tem que retornar? Fica tudo nessa stack, ou pilha, os endereços são empilhados. Ela tem uma área livre, que ela pode ir expandindo de acordo com o programa, quando o programa carrega, ele vai ver que tipos de variáveis tem ali e ele vai alocando conforme precisa. E nós temos o wrap, que são as variáveis dinâmicas, que ela é maior que a pilha e também pode crescer mais, além de outros tipos de segmentos aqui, segmentos de dados, de texto e de código binário. Quando você utiliza ponteiros, você está criando uma variável na memória que aponta para outro endereço de memória. Quando você cria um int i, por exemplo, isso é automático. Você utiliza a variável i, que aponta para o endereço de memória, mas quem gerencia é o próprio C. Nos ponteiros, ele cria uma variável como ponteiro, mas quem vai gerenciar o acesso à memória e o tamanho é você. Então, quando você cria uma variável ponteiro, ela vai criar nessa área chamada wrap aqui, HEAP. E quando você cria um int i, ele cria nessa stack. Nós temos outros exemplos aqui. Aqui, ó. Quando você cria uma variável i, o que acontece? Ela tem valor 100, mas ela ocupa um endereço de memória, porque a variável não está solta no espaço. Ela está em algum lugar da memória. Esse lugar da memória tem um endereço, nós temos acesso a ele. E aqui um outro exemplo de como as variáveis são alocadas na memória. Você está vendo que um char ele é um byte. O int, nesse exemplo, tem 2 bytes. Ele não vai alocar um byte num lugar e um byte no outro. Eles têm que ficar um ao lado do outro. O float, nesse exemplo, tem 4 bytes, então ele tem que alocar os 4 bytes um atrás do outro. O long é a mesma coisa e o double pior ainda, né? Ele tem que alocar 8 bytes um atrás do outro. Quando você dá char nome, de 30 posições, ou 31, né? 30 mais 1, ele tem que alocar todos os bytes, ou todos os chars, um atrás do outro. Se ele não conseguir fazer isso, dá aquele famoso memory overflow. Então tá, esse conceito nós já tínhamos visto mais ou menos na aula anterior. Entendeu o problema da string? Apesar de não parecer, a string é um ponteiro de memória. Por isso você tem que tomar cuidado para não estourar o tamanho. O C acha que é problema seu e ele só vai gerenciar o nome da variável e o primeiro endereço de memória, só isso. Então, quando você cria uma variável do tipo string ou char com mais de uma posição, ele fala assim, bom, o nome da variável eu sei e eu sei o tamanho. O resto é problema seu. Então, se eu colocar int asterisco x igual a 0, que é a segunda linha aqui, eu indico ao C que isso é um ponteiro. Você coloca o tipo da variável e em seguida o asterisco, e depois o nome da variável. Então, aqui no caso, ele é um tipo int, ele é um ponteiro com o nome de x. Muito bem. Eu iniciei o ponteiro com 0. Está vendo ali, ó, int asterisco x igual a 0. Mas o que significa isso? Na verdade, eu estou dizendo que o ponteiro x está apontando para a memória 0, não o conteúdo 0. Se nós executarmos aqui, você vai ver que ele mostrou 0 por sorte. Se você executar na sua máquina, ele pode mostrar um outro valor totalmente diferente. Tá? Ele mostrou 0 ali, ó, que é a segunda linha. Mas ele pode mostrar uma coisa totalmente diferente. É que aqui deu sorte de ter um número na posição de memória. Para eu colocar uma posição de memória válida no meu programa, pois a posição não pertence ao meu programa, utilizamos o comando malloc, que é o que você está vendo ali, ó, x igual malloc sizeof de int. Malloc significa memory allocation, ou alocação de memória. A função dele é retornar um endereço de memória válido para o meu programa, e o parâmetro que ele pede é o tamanho do tipo que eu preciso. Nesse momento, é 99% de chance que você vai utilizar o sizeof, porque você pode errar o tamanho do int para o seu sistema. E utilizando o sizeof, ou as funções do C, ele vai colocar o tamanho da arquitetura, que pode ser RISC, CISC, ARM, mais o sistema operacional, que pode ser 32 ou 64 bits. Então o sizeof vai acertar exatamente qual é o tamanho do int nesta máquina. É sempre uma boa prática utilizar as funções do C. Só que ele alocou a memória, mas ainda não tem conteúdo, só tem sujeira nessa posição. No caso, a gente imprimiu 0. Ele imprimiu 0 ali, podia ter impresso qualquer outra coisa. Por quê? É responsabilidade sua, quando utiliza ponteiros, e ao criar ponteiros, alocar a memória e colocar conteúdo.
Por isso a dificuldade e a quantidade enorme de problemas. Depois que o ponteiro for usado e não precisar mais dele, deve-se utilizar o comando free, que você está vendo ali embaixo, free x. Seu parâmetro é o nome do ponteiro. Esse comando pega o endereço alocado para o ponteiro e devolve para o sistema operacional. Correto? Entendido até aqui? Mas aí você pode perguntar para mim, quando o programa encerra, a memória não deveria voltar para o sistema operacional? É verdade, e ela volta. Uma explicação sobre voltar a memória para o sistema operacional. Há uma rotina nos sistemas operacionais, não importa qual seja, chamada Garbage Collection, que é o GC do Java, para quem já viu isso. Em alguns compiladores, talvez você tenha que colocar o cast no malloc para retornar, além do tamanho correto, o tipo, que seria isso aqui, ó. Eu quero retornar um int. Então, em alguns compiladores, ele pode exigir assim, eu quero que retorne um int, ou ele pode exigir assim, eu quero que retorne um ponteiro de int. Isso aí depende do compilador. O modo mais clássico seria esse, mas não tem problema também se você não colocar. Como você já sabe o size off do que é, você sabe também o retorno. E a variável x é um tipo int, então não tem dúvida sobre isso, né? Vamos colocar um conteúdo para um ponteiro no endereço de memória que ele alocou. Então vamos lá. Definir aqui. Asterisco x igual a 20. Para que você faça referência ao conteúdo da memória, você precisa colocar o asterisco na frente da variável. Eu já tinha colocado no printf, talvez você não tenha notado. Ali. Então vamos executar. Olha lá. Ele mostrou o endereço de memória e o valor 20. Vamos tirar o asterisco da variável, só para ver o que acontece. Que é uma das coisas mais comuns, né? Você esquece que aquilo é um ponteiro às vezes, né? Vamos tirar aqui o asterisco. E vamos ver se vai mostrar um valor estranho ou o programa vai travar. Aí depende do conteúdo da memória nessa posição e também da minha máquina e da sua máquina nesse momento. Vamos lá. Olha lá, ele nem mostrou, ele crashou. O printf falhou. Apesar do programa não ter dado não ter travado, eu fiz esse exemplo aqui no Windows e no Windows travou. Aqui no Unix ele não travou, mas ele também não mostrou. Você viu que ficou perdido, né? Viu como fazer coisa errada com ponteiro é facinho? Por isso, na minha insistência em fazer pequenas alterações e pequenos testes. Pode não dar problema de travar o programa, mas colocar um valor indefinido que só depois de várias linhas de código você vai descobrir que o problema está no começo do programa, não no código que você está testando, você vai demorar muito para encontrar isso. Então vamos fazer com float. Como que seria com float? Vamos tirar aqui o i. Já não precisa mais, né? Vamos trocar o int pelo float. Olha lá, float. Eu estou criando um ponteiro e não um valor. Certo? Prestar muita atenção. E eu posso fazer assim também, ó. Posso já criar na mesma linha. Ao invés de criar variável e criar depois, você pode criar na mesma linha. Isso aí vai do gosto, ou se o compilador, um compilador mais antigo, talvez ele reclame que primeiro tem que criar variável e depois colocar valor nela. Float. Aí vamos colocar um valor aqui. Ponto. 3F, colocar o asterisco, que eu estou querendo colocar conteúdo dentro do ponteiro. Vamos tirar aqui esse print, que não tem necessidade. O free está ali. E vamos executar. Deu errado porque a máscara está errada, né? Então, jumento mesmo. Né? Eu coloquei a máscara de decimal e não de float aqui. Então, vamos executar de novo. Agora sim. 20, 12 e no final deu 1 porque é a precisão dele, né? Ele guarda com esse 1 aqui. Mas se você for fazer um cálculo que precisa de muita precisão, talvez você tenha que usar arredondamentos. Mas ele imprimiu aqui, 20 e 12. Vamos fazer com o char agora. Se você gostou dessa, você vai gostar do char. O meu aqui não está pedindo, mas talvez
ele peça essa biblioteca para você aqui, ó. Que é a que tem o main7. O stdlib tem o malloc e o string-h tem o main7. Como eu estou usando o Qt Creator, ele já faz um bem bolado aqui e já linka todas as bibliotecas .h padrão do C para mim. Se eu criar uma, eu tenho que colocar, evidentemente. Mas ele já faz um bem bolado para mim aqui. Mas se o compilador reclamar, você tem que colocar esses includes aqui, para ele saber como que é a máscara do comando. Lembra como é que é a máscara? No caso aqui é Ctrl, o clique do botão esquerdo. Aí ele vai te mostrar aqui, ó. O que é uma malloc? Ele é um stern, retorna um void asterístico, ele é um tipo sizeof de parâmetro e tem uma sequência aqui de erro caso ele não consiga fazer. Certo? Então vamos colocar um char aqui. Char sempre é divertido, né? Esses são strings, né? Vou colocar um tipo char, só que eu quero uma string aqui. Então se eu quero uma string, é o tamanho do char vezes a quantidade que eu quero. E aqui é char, né? Não é float. Isso aí. Agora, string é um conjunto de char, como você já sabe. Então pegamos o tamanho do char, que é 1, mas usamos o sizeof como boa prática. Né? Sempre que você quiser saber tamanho de alguma coisa, usa o sizeof. Não confia em número fixo. Esses números fixos são chamados números mágicos. Ele está lá, você não sabe para que serve, mas se você tirar, ele não funciona. E se você tentar... se ele não estiver funcionando com ele, você também não sabe qual é o número mágico próximo. Então, sizeof resolve esse problema. Aí ele vai pegar a quantidade do tamanho do sizeof char e multiplicar por 31. No caso, vai ser 31 bytes. Aí nós temos aquela inicialização de strings. Lembra que no main7 a gente colocava para o int e para a estrutura o e-comercial? Porque ele queria um endereço de memória. Aqui eu já queria um ponteiro. Ele já é um endereço de memória. Então não precisa botar o e-comercial. E o tamanho. 31. Agora vamos iniciar seu conteúdo. strncopy, que é mais seguro que o strcopy. X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 29, 30. 30 posições. Fazendo a cópia. Agora ele vai imprimir o ponteiro. E ali não é mais um float, é uma string. E aqui vai virar uma string. Como o x já é um ponteiro, eu não preciso dar o asterisco dizendo que eu quero o conteúdo dele, o conteúdo do ponteiro. Ele já é um ponteiro que ele já assinala o conteúdo automaticamente para strings. Vamos executar. Olha lá. Ele mostrou a string que eu coloquei. Então, vamos lá. Mas assim, esses números fixos aí, 31, 30, são ruins, né? Que tal a gente usar o define? Eles acabaram virando números mágicos. Eu não sei o que eles estão fazendo aí, se pode alterar ou não. Então vamos aqui. Define tanstring 30 mais 1. Só para manter o padrão de strings, né? Finalizador. Então aqui agora, no tamanho da string, vamos colocar aqui o tan. Tanstring, aqui, 31. Aqui também, na hora de dar o main7. Tanstring. Só que na hora de copiar, é o tanstring menos 1, né? Que eu não posso sobrepor o finalizador. Tanstring menos 1, para dar 30, correto? Copiar o tamanho menos 1 por causa do finalizador, lembra? Então vamos executar. Aí, imprimiu sem problemas. Vamos estourar a memória aí, ou tentar estourá-la, né? Vamos colocar uns caracteres a mais aqui.
final. A, B, C, D, E, F. E vamos tirar o -1 aqui, para ele sobrepor o finalizador e ele não saber onde parar a string. Executar. Ó, ele mostrou o A ali. Apesar de não ter dado problema no programa, ali não tem 30 posições, tem 31. É que o próximo byte deve ser um finalizador na memória, então ele conseguiu não dar problema nenhum com isso. Vamos usar o strcopy. Tirar aqui, né, o tamanho. Aumentar um pouco mais aqui, G, H, I, J, K, L, M, N. E só o strcopy. Isso aqui vai estourar bastante a memória. Vamos ver se tem causa algum resultado aqui. Tá lá. Corrompido. O malloc diz que deu corrompido. Ou ele não conseguiu alocar, ou deu algum problema no tamanho. Executar de novo, só para ter certeza. Mesma coisa, corrompido, top size. Ficou com dúvida? Volte e estude novamente, por favor. Vamos fazer agora um ponteiro que aponta para um ponteiro. A string é o melhor exemplo para isso. Então vamos lá. Então nós temos aqui um sharp pointer. Aí nós vamos criar um carinha aqui, ó. Vamos criar um ponteiro chamado px, que ele é igual a x. O que tem dentro de x? Um endereço de memória que aponta para uma string. Não tem uma string lá dentro, tem um endereço de memória. A diferença é que se fosse um char x, se fosse igual a A, ele ia apontar para A. Como eu estou criando um endereço, como eu estou criando um ponteiro que aponta para a memória, o que eu estou fazendo aqui é dizendo que px é igual ao endereço de memória que x está apontando. Ficou claro? Então, logo, px e x apontam para o mesmo endereço de memória, que terá só um conteúdo. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar com o strncopy, que é seguro. Que aí não preciso nem mudar a string aqui. Ele vai copiar só o tamanho que precisa. Então, string -1. Não importa se a string aqui, entre aspas, tem mais de 30. Ele só vai copiar 30. Certo? Vamos ver se precisa de mais alguma. Ah, vamos imprimir o ponteiro px, né? Para ver o que ele está fazendo. Então, print px, mostre o ponteiro. Aí mostra o primeiro caractere que ele está referenciando. Mostra o primeiro caractere, pular a linha. Aí o ponteiro px e px. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos lá. Ele mostrou um P, né? É um caractere esquisito isso daí, né? Por quê? Não colocamos o asterisco no px. Esse é o erro. Que eu quero mostrar o conteúdo de um ponteiro. Para mostrar o conteúdo de um ponteiro, para mostrar o valor na memória que um ponteiro está apontando, tem que botar asterístico. Senão você vai conter um caractere esquisito lá dentro. Vamos executar de novo. Ah lá, ele mostrou o pontinho, que é o primeiro byte da string. E se você, da string que nós definimos lá em x. E se você prestar atenção, o endereço de memória de x e de px é o mesmo. Então, o px está apontando para o endereço de memória de x. Vamos mudar a string um pouco? Vamos pegar a string aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Vamos executar. Tá vendo? Eu mandei px tem o mesmo endereço de memória de x, então os dois estão apontando para o mesmo lugar, para a mesma memória. E quando eu falei, me mostra o caractere, o primeiro caractere que está em px. Se eu botar o asterisco na frente, ele vai mostrar o conteúdo que está na memória e não a memória.
Viu? Mostrou um. Então vamos dar uma recapitulada aqui. Você criou um ponteiro X aqui e alocou ele na memória, tá? Usou uma lock, no final do programa você usou o free para liberar essa memória, porque é uma boa prática fazer isso. Aí você criou um ponteiro px igual a x. Dentro de x tem um endereço de memória e não o conteúdo da string. Se você quiser saber o conteúdo da string, você tem que dar asterístico e px, porque aí ele vai pegar o conteúdo que está na memória e não o valor da memória. Isso ficou claro? Se não ficou claro, faça testes, mude aqui, tire o asterisco, põe E comercial, tira E comercial, que você vai ver como é que funciona. Ponteiro é sempre com asterisco na frente. Se você quiser referenciar, se ele for um ponteiro de char, ele já retorna o conteúdo automaticamente. Você não precisa botar E comercial nele. Se você quiser fazer um ponteiro para ponteiros, você também vai usar a notação de asterístico, só que quando você colocar, nesse caso, px igual a x, você vai dizer que px vai ter o mesmo endereço de x, não o mesmo conteúdo, o mesmo endereço. Porque aí, se ele tem o mesmo endereço, qualquer coisa que você colocar lá de conteúdo, os dois vão acessar igual. Então vamos parar por aqui no momento e na próxima aula vamos mexer mais com ponteiros. Isso aqui tem que ficar fixado, é uma parte crítica do C. Então, por favor, não esqueça de dar um like e compartilhar o vídeo. Inscreva-se no canal e clique no sino para receber atualizações. Obrigado.